E aí galera, paz do Senhor, esse é o projeto do Roda Viva e nós estamos aqui hoje para falar de um tema que está em alta no momento, falar sobre avivamento. Vamos ter uma conversa sobre o que é avivamento, o que não é avivamento, sobre os frutos do avivamento na nossa sociedade e sobre também a urgência que nós temos do avivamento. E nós estamos aqui hoje com a Gabi. Gabi é líder do projeto Vem Pra Cristo, ela é líder também de missões ali na Assembleia de Deus Brasília, pastor Saul, não é isso? Estamos aqui também hoje com o Samuel Macedo, ele é obreiro ali, diácono na AD Chiquiná, isso, pastor João Costa, da sede aqui em São Sebastião. Estamos aqui hoje também com o Marcos Vinícius, ele é um dos líderes de jovens ali no pastor Enoque, Assembleia de Deus Monte Moriá, do Ministério Madureira. Estamos também hoje com o Pablo Gonçalves, presbítero, não é isso? Terceiro vice-pastor na Madureira 301, uma subcongregação do pastor Amado Gonzaga. E também, por último, o pastor Paulo Rodrigues, ele que é coordenador geral da região 2, congrega ali com o pastor Amado Gonzaga e é pastor de uma subcongregação na Rua 55, não é verdade? Então, hoje nós iremos falar sobre isso. Esse é o Roda Viva. O tema do programa de hoje é o avivamento que eu preciso, mas eu desconheço. E como esse tema é um tema bastante em alta nos dias de hoje, seria importante primeiro a gente ver o que não é avivamento, para que a gente comece essa conversa e ela fique mais clara e mais sensata. Então o Marcos Vinícius poderia ajudar a gente nesse primeiro tópico. Marcos Vinícius, o que não é avivamento? Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Eu acredito ser uma pretensão muito alta nós limitarmos o campo de conceito do avivamento a partir de uma não conceituação desse avivamento. Seria uma pretensão alta dizer o que não é avivamento, porque nós chegaremos a conclusões e relações muito altas, mas que seriam apenas percepções distantes daquilo que a gente observa, porque o nosso campo de visão é limitado. Então eu quero não me prestar a responder sobre o que não é avivamento, mas considerar algumas questões que eu acho que merecem a nossa percepção. Uma espécie de avivamento que eu não acredito que vá muito longe, porque em alguns pontos ele apresenta falhas. E o primeiro ponto que me vem à mente, quando eu penso sobre a continuidade de um avivamento, é pensar que muitos interpretam o avivamento como algo que ignora por completo obras dos pais na fé, como se fosse uma fabricação de um novo avivamento, um start, um novo princípio. E isso, para mim, é uma percepção totalmente equivocada, porque o que a igreja construiu até hoje é o que de fato tem mantido ela até aqui. E ignorar isso, a princípio, seria condenar esse novo avivamento à morte dentro de pouquíssimos tempos. Então, é considerar o sangue dos que deram a sua vida para que esse avivamento chegasse até nós. Não é uma reconstrução do avivamento. E um outro ponto que eu observo bastante é que no desejo de intelectualizar o Evangelho, de tornar um Evangelho um conhecimento extremamente elevado, as pessoas costumam tornar também esse avivamento, esse Evangelho segregador de minorias, porque nem todos têm o grau de conhecimento ou de acesso à oportunidade que nós temos para entender e compreender e estudar esse Evangelho. Então, quanto mais eu penso em um avivamento que intelectualiza e eleva o nível de intelectualidade do Evangelho, eu estou também, a partir desse princípio, segregando as pessoas que não têm esse acesso a essa informação da forma como nós temos. É bom pensar nos lugares mais remotos do nosso país, que não têm esse mesmo acesso. Acabam sendo segregados por um dito avivamento que, na busca por elevar o grau de intelectualidade, acaba afastando muitas pessoas desse acesso, que na verdade, pelo Evangelho, é universal. E uma outra percepção que tenho sobre esse avivamento, construção conceitual deste século, de várias pessoas deste presente tempo, é que elas pensam que o avivamento sendo constituído por algo transitório, e elas supervalorizam o transitório em detrimento daquilo que é eterno. É o momento. É pegar o avivamento e dizer que ele está perfeitamente encaixado dentro da agenda de uma igreja.
Eu acho que esse é um outro equívoco que pode condenar à morte um princípio de refusão do espírito, pode-se dizer assim. Mas eu penso que o que nós vivemos já não é do nosso tempo, é algo que vem de muitos séculos atrás. Então dizer que eu vou considerar o avivamento algo transitório em detrimento do eterno, para mim é um equívoco que pode realmente matar o avivamento. Um outro ponto que me chama a atenção neste tempo que nós vivemos e que me leva a uma observação um pouquinho mais crítica é sobressaltar o êxtase emocional e dizer que isso é de fato um avivamento. Quando na maioria das vezes a única coisa que as pessoas têm para oferecer a Deus neste tempo são as suas músicas, são as suas poesias, a vida não é entregue. E é perfeitamente lembrado por Cristo que o acesso ao reino é o arrependimento. E que a primeira coisa que nós entregamos para ter acesso a esse reino é de fato a nossa própria vida, aquilo que mais vale. Então pense comigo, eu digo que o avivamento é um êxtase emocional, mas na verdade o Evangelho ele vem me dizendo que o que eu devo entregar a princípio para começar a participar deste reino é a minha própria vida, aquilo que tem de mais valor. Então há um choque entre o que eu considero, o que a minha geração considera avivamento e aquilo que o próprio reino de Deus considera avivamento. E um dos últimos pontos que eu quero concluir aqui é que eu não acredito em um avivamento que ele não modifique a nossa vida por completo. Porque ele pode mudar a tua forma de pensar, mas não quebra teus preconceitos. Você fala assim, a palavra do Eterno diz que nós temos que amá-lo, e amar a ele é de fato obedecer os seus mandamentos. E aí a gente começa a devanear sobre amar o próximo como a mim mesmo, ou seja, desejar ao outro aquilo que eu desejo para mim, ou seja, a minha motivação para amar o próximo na verdade é uma motivação egoísta, porque ao pensar no amor ao próximo eu estou pensando naquilo que eu queria receber. Então há uma profundidade sobre esse devaneio de que não é só a tua mentalidade que precisa ser tocada, é preciso que a tua vida, o teu estilo, as tuas formas de decisão e os teus fundamentos de decisão sejam totalmente compromissados com os princípios do reino, para que se possa dizer que o avivamento é de fato bíblico e que de fato venha modificar o curso da nossa história. Costumo pensar que nós somos uma bifurcação e que quando olharem para nós, as pessoas precisam tomar uma decisão de qual caminho deverão seguir. Então são considerações que eu penso sobre o avivamento e que a princípio eu penso que pode levar o avivamento à morte. Realmente muito profundo, realmente muito bom essa observação. Eu gostei da parte muito interessante que falou que não é uma agenda da igreja, ou seja, é algo totalmente ligado ao Espírito Santo. Ele tem total liberdade para ele mesmo, quando quiser, pelos instrumentos que ele quiser, inserir o avivamento, e que a gente aprendeu o que não é, né, e o que também atrapalha, é o avivamento genuíno. E a gente queria saber também, com o Pablo Gonçalves, presbítero, o que é avivamento, então? Uma definição assim, bíblica, histórica, de que é avivamento? Avivamento, primeira definição da palavra avivamento, que é o ato ou efeito de avivar. Seria o despertar, o acordar do sono, né? Dentro disso, eu começo a pensar, historicamente, no século XVIII, com John Wesley, George Whitefield. Esses caras sempre estavam inseridos em um cenário totalmente contraditório ao avivamento, um cenário de morte, de sono, e esse cenário, nós sempre falamos que é um cenário perfeito para o avivamento, que é o contraditório do pensamento de muitos, porque se avivamento é você despertar, então há uma necessidade de um ambiente onde há sono. Se é a necessidade de você acordar e surgir, então o ambiente de morte ele é perfeito para isso. E esses caras que despertaram o avivamento em uma nação, eles nos ensinam muito porque, primeiro, eles trouxeram um avivamento a partir da oração. Todos eles vão iniciar o avivamento com essa sede da oração. Às 3 horas da manhã, buscavam e pediam que o Espírito Santo os enchesse de uma maneira tal que refletisse na sua sociedade. E o avivamento, ele traz essa mudança não só no meio em que você está, mas em toda a sociedade que você está inserido. A Inglaterra foi modificada através desses caras que foram cheios do Espírito Santo. Então, são marcantes da vida deles, por conta que eles entenderam que havia uma necessidade, dentro de um ambiente de morte, de um despertamento. Isso é avivamento.
Avivamento é obra de Deus, não é obra do homem. Então o avivamento não tem hora, não tem data marcada. Eu não acredito que eu possa falar o avivamento está muito distante. Por quê? Porque não sou eu que determino aonde ele está e quando ele vai chegar. Quem determina é o próprio Deus. Avivamento é uma obra de Deus, não é obra de homem. E o avivamento ele vai trazer à tona o desejo, despertar o desejo pela oração. Ele vai trazer à tona os nossos pecados e o desejo de modificação da nossa vida, a transformação, o arrependimento. O sermão, um dos sermões mais conhecidos por nós, que é Pecadores na Mão de um Deus Irado, a história vai dizer que enquanto ele era ministrado, as pessoas se jogavam no chão e pediam, pelo amor de Deus, que se encerre esse sermão. Acabe, eu estou arrependido, e começavam a clamar pelo perdão do pecado. Então, isso é avivamento. Em 1904, por Evan Robert, o país de Gales é totalmente transformado. Os bares ficaram vazios, as igrejas ficaram cheias, e um povo, a cultura total do país de Gales foi transformada através desse cara, e a oração dele era simplesmente: me enche Espírito Santo, me enche Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer que o avivamento é a desconstrução de quem eu sou para a construção do eu sou dentro e fora de mim. Então, para mim, isso é avivamento. É quando eu sou desconstruído e o eu sou é construído em mim. Quando minha imagem é modificada através da imagem do Eterno que vai refletir em mim. Se a gente for ver na Bíblia Sagrada, Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, a Bíblia vai dizer que o ambiente é de morte e Ezequiel chega e ouve a palavra do Senhor. Ezequiel está no ambiente de morte, mas ele está ouvindo a palavra, a sede pela palavra está aí. E ele ali naquele momento, ele ouve e obedece, profetiza sobre o vale. E o vale que era de ossos sequíssimos, termina no versículo 10 dizendo que um grande exército se levantou. Jeremias capítulo 18 vai dizer o vaso na casa do oleiro. E o vaso se quebra, o ambiente está totalmente à ruína. Mas o oleiro pega o vaso que está destruído, reconstrói o vaso. O que era morto reviveu, o que estava dormindo é despertado. Isso é avivamento. Para terminar, se a gente for ver com Paulo vai citar sobre a desconstrução do que eu sou. Por exemplo, ele vai falar da mente em Romanos 12, que ele vai falar que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar através da renovação do nosso entendimento. A desconstrução da mente, da forma que eu penso. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 12, versículo 5, se eu não me engano, que o avivamento, que nós tenhais em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. É a desconstrução do que eu sinto para começar a sentir o que Cristo sentiu. E para terminar, também em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. É a desconstrução do meu estilo de vida para eu seguir o estilo de vida de Cristo. Isso é avivamento. É eu ser desconstruído e passar a refletir a imagem de Cristo na minha vida. Amém. E são palavras até confortantes para a gente, porque quando a gente olha para o que a gente está vivendo, em meio à crise, em meio à crise na igreja, política, crise em todas as áreas, a gente vê que é o cenário perfeito para o avivamento. Então são palavras realmente que confortam o nosso coração, mesmo estando em um momento muito ruim da nossa história, seja ela história eclesiástica, ou seja ela história política do Brasil, vivemos um momento perfeito para que o avivamento chegue da maneira que Deus quer, da maneira que Ele pretende fazer. Então realmente são palavras que nos confortam o coração dos crentes, saber que o avivamento ele vem de Deus e que ele precisa somente de pecadores, que ele precisa somente de um ambiente que está cheio de morte, que nesse ambiente ele brota o avivamento. Então, realmente muito bom. E o Pablo até citou a questão da urgência do avivamento, a necessidade que nós temos do avivamento, e eu queria que o Samuel Macedo falasse mais pra gente sobre essa necessidade que nós temos, essa urgência que nós temos do avivamento. Por que nós precisamos dele? Por que nós necessitamos tanto de um avivamento? Bom, Azaf, o próprio Pablo ele mostrou no argumento dele o que estava acontecendo na Inglaterra, naquele período, no período de John Wesley, no período dos outros pensadores que ele falou. Se a gente observar a história e ver o que está acontecendo hoje, não está diferente. Nós falando de agora, só que numa proporção maior. Ali era a Inglaterra, hoje não é só mais a Inglaterra, é a nossa cidade, é o Brasil, é o mundo, enfim. Nós estamos vivendo totalmente um ambiente de morte. Então, em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, fala assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Então,
se nós estamos vivendo esse ambiente de morte, já mostra aí a urgência do avivamento. Mas que ambiente de morte é esse? É tudo que está acontecendo no mundo. Deus criou famílias para que elas fossem perfeitas. E hoje nós temos famílias totalmente destruídas por pecado, por má criação, enfim, inúmeros motivos que acabam destruindo e causando um problema maior na sociedade. Então, eu vejo como urgência do avivamento exatamente uma reconstrução a começar do meu eu, como o Pablo falou, de desfazer a mim mesmo, desfazer o meu pensamento e começar a pensar de acordo com a vontade perfeita e agradável de Cristo. E aí, através disso, começar a tentar, através do Evangelho, começar a mudar a sociedade. Sabe? Nós, como foi falado, nós estamos vivendo um mundo com muito problema político, com muita fome, com muita peste, com muita coisa. E só para citar algumas coisas, algumas mudanças sociais que ocorreram com o Evangelho de Cristo, foi através desse acontecimento com esses pastores que o Pablo citou na Inglaterra, que as coisas começaram a mudar e começaram a favorecer o povo e não mais só a nobreza. As coisas começaram a favorecer o povo, começaram a mudar, o povo começou a diminuir a fome, o governo começou a tratar o povo com mais respeito. Sabe? Outros exemplos que a gente tem também, em alguns países onde o governo adotou o Evangelho. Nós temos um camarada muito famoso, Kuyper, não sei, é um holandês, que ele foi presidente, foi o primeiro-ministro da Holanda no começo do século passado, que ele implementou a educação pública para o povo holandês e era um pastor. Então, através do Evangelho de Cristo, ele mudou o país, mudou a nação de forma simples, de forma social. Ou seja, ele começou a fazer mudanças que proporcionaram uma qualidade de vida até melhor para o povo, sabe? E a gente tem 2 pontos que o avivamento vai causar, e a necessidade do avivamento para mudar. É a questão espiritual, de ressuscitar essas pessoas, pois Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então Ele é a vida. Então o avivamento está ligado diretamente a Cristo, não tem como pensar de outra forma. E se as pessoas estão mortas, é só Jesus que vai dar vida a elas. Então primeiro a gente parte de uma perspectiva espiritual, de levar a Cristo e devolver a vida a essas pessoas, para que através disso o modelo ensinado por Cristo mude a sociedade. Por isso que o avivamento é algo urgente, é algo necessário para ontem, para agora e para hoje. E interessante também que o Samuel falou a respeito do avivamento ser algo social também. Além de espiritual, o avivamento ele não é somente em 4 paredes, somente uma igreja avivada e fica ali mesmo. Não, o avivamento ele impacta toda a sociedade, ele impacta todo o meu eu por dentro, para que eu possa impactar outras cidades, o mundo inteiro. Então eu queria saber agora com o pastor Paulo Rodrigues a respeito dos frutos do avivamento. Como esse avivamento ele brota em nós e o que ele gera em nós. Ou seja, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa sociedade, em tudo. Como o avivamento ele pode dar frutos bons. Olha, começando de Abacuque. Abacuque ele escreve um texto assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É como o Pablo falou, como o Samuel falou, nós vivemos num âmbito em que a moral ela tem caído muito. A moral da sociedade, né? Então o que acontece? Quando nós nos deparamos com essa palavra avivamento, que é de avivar, trazer a vida novamente, como já foi falado aqui, nós olhamos para a nossa sociedade e vemos a necessidade extrema de uma renovação, como foi falado, a renovação primeiro pela nossa mente, né? E o que acontece? Quando a gente começa a entrar nesse âmbito de avivamento, querer mudança, não se conformar mais com aquilo que era e trazer uma novidade, nós passamos a perceber que a igreja, ela se modifica. Um dos maiores frutos que gera o avivamento, primeiro, é o amor. Não tem como falar de avivamento sem falar dos frutos do Espírito, porque isso vai gerar dentro de mim. Eu estava ouvindo, inclusive, uma pregação, e o ministrante falava: você quer uma mudança? A mudança primeiro tem que ser dentro. Mudou dentro, Deus, ele muda o exterior. Então a mudança, para que eu seja avivada, tem que avivar primeiro dentro de mim.
Ou seja, o amor fluindo de dentro de mim, e Deus vai fazer com que esse avivamento transpareça. Aí nós começamos e entramos aí, por exemplo, na escola bíblica dominical. Onde começou a escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical ela começou focada ali no direcionamento para crianças, com o intuito de ensinar as crianças não somente a Bíblia, mas também português, matemática, e com esse ensinamento foi introduzindo aos pais. E os pais foram começando a vir também, e a igreja começou a crescer. Então, um dos primeiros frutos que gera o avivamento é o amor. Citando Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, aonde as pessoas se seguravam nas pilares da igreja porque olhavam para o chão e o chão se abriam e se viam caindo no inferno. John Wesley, como foi citado, ele começava a pregar nas avenidas e ruas inteiras fechavam para ouvir a ministração dele, não somente dele, mas como muitos outros reformadores e pais da igreja. Aí a questão é, o que eu posso produzir com esse avivamento? O que eu posso fazer com essa responsabilidade que é nos dada? Porque o avivamento foi nos dado. Nós não vamos mudar o avivamento. Nós não vamos gerar um novo avivamento. Não, como o Marcos falou, hoje é uma coisa muito antiga. O avivamento vem lá de trás. Desde os pais da igreja primitiva, quando Jesus comissionou, quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando Jesus fez a promessa lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e o cumprimento em Atos 2, e quando a igreja foi dispersa no capítulo 8, onde Saulo apareceu já perseguindo a igreja, e o evangelho se dissipando pela Judéia, pela Samaria e por todos os lugares. Então, o avivamento ele vai gerar em nossas vidas hoje algo extraordinário da parte de Deus. E uma das principais coisas, como eu já falei, o amor, mas não é somente o amor. Nós temos que ter a responsabilidade de não, como já foi falado, ficar somente em quatro paredes. Jogar isso para fora, colocar para fora, ir para a rua, pregar na rua, mostrar para o mundo que a igreja ela está viva, que a igreja não se preocupa somente com o que está ali, mas com toda a sociedade. Nós vivemos na sociedade, nós não podemos viver isolados entre quatro paredes. Nós temos que demonstrar para ele que a igreja ela tem um remédio para a ferida, que a igreja tem o consolo para a dor, que a igreja ela produz vida, e vida em abundância. Não somente, como é muito pregado por aí, mas a vida que o texto que se refere, a vida abundante em Cristo. Então, quando nós falamos e tratamos de avivamento, nós estamos falando que Cristo é o centro. Que se nós olhamos para Cristo como o nosso autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos direciona a Deus. Ele mesmo fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não falou, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Não, ele chamou a responsabilidade para ele e disse, eu sou o caminho. Paulo também chama a responsabilidade para ele. Paulo fala assim, olha, sede meus imitadores. Eu creio que o verdadeiro avivamento, ele produz em nós coragem de poder falar, eu sou imitador de Cristo. Eu sou a referência. Apesar de que muitas pessoas falam assim, olha, não olha para o homem não, porque o homem é falho. O homem é pecador. Mas Paulo chama a responsabilidade para ele e fala, eu sou imitador de Cristo. Então se eu sou imitador de Cristo, olhem para mim. Então eu creio que nós devemos ter também essa ousadia e essa coragem de falar, olhem para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Então o avivamento ele gera muitos frutos, né? Tanto em minha vida, tanto na minha igreja, na minha sociedade, no meio que eu vivo. O avivamento ele é algo vivo e produz frutos. Ele não é algo teórico, ele não é algo a ser estudado, ele é algo a ser vivido. Então, em meio a tudo isso, a gente pode aprender que o avivamento ele não é uma nova coisa. Não, o avivamento é uma volta à origem. É uma volta, um resgate ao que era antes. Então, a gente aprendeu
o que não é avivamento, com o Marcos, o que é avivamento, com o Pablo, né? Com o Samuel a gente pôde ver a urgência e a necessidade do avivamento, com o Paulinho os frutos do avivamento na nossa vida, na sociedade, e a gente queria saber agora com a Gabi, líder do projeto Vem para Cristo. Como o Paulinho falou, o avivamento ele sai das quatro paredes, ele vai para as ruas, e a Gabi é líder de um projeto que exatamente faz isso, prega na praça e leva o evangelho a pessoas, como o Marcos falou, que pessoas que talvez outras classes sociais não iriam atrás, mas o evangelho vai atrás dessas pessoas, e ela vai testemunhar para a gente sobre esse projeto Vem para Cristo, fazendo um convite a todos que estão assistindo para que compareçam a este projeto, e está com a oportunidade, né? Amém. Paz do Senhor. Tomando como base tudo que foi falado aqui hoje, nós percebemos que o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele traz um impacto na sociedade, né? O Pablo citou Gales em 1904 e na história também fala sobre a Flórida, nos Estados Unidos, em 1995, e como o avivamento ele trouxe mudanças perceptíveis na sociedade, né? A história conta que os índices de criminalidade naquelas cidades, naqueles países diminuíram, o trabalho infantil na Inglaterra, guerras que foram evitadas através do avivamento. E tomando como base tudo isso, nós temos um projeto aqui na cidade de São Sebastião chamado Vem para Cristo, que nasceu no coração de Deus há 2 anos, em janeiro de 2015. E é justamente isso que nós desejamos, que a liderança do projeto deseja, um verdadeiro avivamento que vai ser relevante na nossa sociedade, que vai ser relevante na nossa cidade, para que ocorram mudanças sociais. Se eu entendo que o avivamento é uma desconstrução do meu eu e um seguir a Jesus, então eu entendo que o avivamento ele gera amor, ele gera paixão por almas. Então eu entendo que é necessário sair das 4 paredes, sendo igreja, honrando a minha igreja, o meu pastor, e falando sobre Jesus. Aonde eu estiver, eu sou um avivamento. Eu posso incendiar outras pessoas. Amém? Eu deixo um convite aqui. Toda segunda-feira nós estamos ali na Praça do Reggae, às 19h40, falando sobre Jesus. Nós somos um projeto evangelístico, nós temos outros projetos. E fica aqui o convite para todos que estão assistindo. Amém. Interessante também que esse projeto ele visita lares, né? Faz reformas em algumas casas. É um projeto realmente social, além de evangelístico. E para finalizar esse mini programa, essa conversa que nós tivemos hoje, nós queremos indicar 2 livros para que vocês se aprofundem no assunto. São autores que têm bem mais conteúdo, bem mais bagagem, podem acrescentar bem mais ao assunto, que é exatamente, eu estou com um aqui em mãos enquanto eu pego o outro livro. Esse aqui é o livro Avivamento Urgente, pastor Hernandes Dias Lopes. Ele traz aqui nesse livro exatamente o que é avivamento, o que não é avivamento, os frutos do avivamento, convicção do pecado, intimidade com Deus. Então esse é um livro muito bom. E também esse livro aqui, Avivamento, a ação extraordinária do Espírito Santo, Richard Owen Roberts. É um pastor também, se não me engano ele é americano, expositor da Bíblia, e que esse livro aqui é realmente muito bom, essencial a todos vocês que necessitam aprender mais, assim como nós, do avivamento. Esse foi o programa de hoje e esse é o Roda Viva.